Garanto que eu termino antes das 10h30. Pode ficar tranquilo, gente. Porra, Cadê a Franciele? Guilherme? sei não. Bom, antes de eu começar, eu gostaria de focar. Se vocês têm alguma dúvida, vamos ver que dúvida vocês têm aí para a gente sanar essas dúvidas, né? Alguém tem alguma dúvida sobre os trabalhos, queiram perguntar alguma coisa, que eu vou fazer um apanhado geral de mais ou menos umas 2 horas e 30 minutos, coisinha rápida, certo? Ó, o Felipe. Fala aí, Felipe, quero ver tua voz de FM. Minha voz é muito feia, tua voz, eu vou pegar a tua voz para gravar uns vídeos. Fala aí, Felipe. Destrava o microfone aí, Felipe. Fala. Salve, professor, tudo bem? Ó, que vozona de gente. E aí? Fogo, né? Na sua quarentena. Vamos lá. Ei, tá 1-0 pra mim, ainda não morri ainda. Com 60 anos, esse vírus tá atrás de mim, ó. Passa raspando aqui, velho. Entendi. Não pode facilitar. Bom, meninos. São 19 horas e 3 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Daiana, você não fala nada nem na sala de aula agora? Fala um pouquinho aí. Tô vendo o Matheus. Né? Boa noite. E aí? Beatriz Silva. Nossa, como vocês ficam diferentes, que coisa ruim. É isso aí, o João Felipe já tá com Oi. Fala, Beatriz. Era só pra falar boa noite. É isso aí. Vamos começar. Boa noite a todos, tá? Meu nome é Marcos Proença, dou aula de biologia na Escola Honorina e estamos descrevendo esse ano para os terceiros anos. A gente vai ver seres vivos e evolução, tá certo? Então, esses livros nossos não tem seres vivos e evolução junto, tá? Todos os livros didáticos seguem o programa das escolas particulares, das escolas que compram o livro, tá? Então, o esquema do Estado é diferente. Então, a matéria que nós vamos ver agora, eu vou dar uma dica, tá? Eu vou dar a dica, tá no livro nosso, da Sônia Lopes, mas volume 2, aquele livro do 2º ano que a gente usa. Vocês lembram dele? Aquele que é os seres vivos, que é o que tem o bio, tem um jacaré amarelão na capa. Então nós estamos vendo o seguinte, primeiro definimos o que é ser vivo. Lembram disso? Então dentro do ser vivo nós definimos que o ser vivo tem que ter algumas coisas fundamentais, que é uma química definida, tá certo? Ele tem que ter uma adaptação, ele tem que ter metabolismo e reprodução. Metabolismo porque nós somos um ser que produz energia, né? Para realizar trabalho. Então, isso é feito pelo metabolismo. Então, nós definimos isso. Nós vimos as características gerais, o primeiro trabalho que vocês fizeram dos 5 reinos, tá certo? Começando pelo reino Monera, o mais simples, depois vimos o reino protista dos protozoários, vimos o reino metáfita e metazoa, tá? E o maior dos reinos dos seres vivos, os fungos, tá? Que a gente vai focar em importância ecológica e econômica, que é o prato cheio, é a menina dos olhos do Enem, a ecologia, né? Então, a gente vai voltar a falar tudo isso. Então, eu pedi para vocês, o primeiro trabalho foi do metabolismo e características gerais dos seres vivos. Alguns alunos fizeram um filme, gravaram, me mandaram um filme, que a gente ia pegar um filme, ou vocês faziam, ou a gente ia tirar na internet, escolher um filme de fungos,
E vírus, eu ia dar. Eu ia começar o vírus para falar que é uma cápsula de proteína, que não é vivo, etc, etc, e que ficou a moda para todo mundo aí, né? O vírus. E continuando no nosso trabalho, tá? A gente viu então essas características gerais. Em forma de trabalho, tá? Ficou faltando as aulas, eu parei nessas aulas. Nós paramos os ciclos. E os animais entrando em evolução, o que tem a ver isso? A evolução tem a ver com as características físicas dos animais. É o que nós estamos vendo nas plantas. Eu começo pelas plantas porque as plantas foram mais agredidas na evolução. Porque uma planta, ela não pode sair do lugar. Aonde ela nasceu, aquele pé de coqueiro lá, se o cara for fazer xixi o dia inteiro em cima dele, ele tem que se adaptar com aquele meio ambiente dele, tá? E aí nós vimos esse tipo de adaptação. Foi o trabalho, segundo trabalho que eu pedi, orientando vocês. Segundo trabalho, então, eu pedi características evolutivas, que é o que não dá tempo de ver tudo, né? Uma das coisas mais importantes são as características que o meio ambiente impôs nas plantas, pela sua fragilidade, por ela não ter locomoção, né? Um peixe muda de habitat, uma onça anda a 80 km por dia, etc. As plantas não, as plantas fixam substrato, tá certo? Tem um tipo de planta que ela tem movimento, ela não tem movimento próprio, mas ela movimenta, são os plânctons, são os movimentos, né? Então a gente tem as regiões bentônicas, etc, dos plânctons. E eu tenho algumas algas mais evoluídas que boiam também, e algumas algas que são fixas em substratos. Então, começamos aí os vegetais, e o que eles tiveram que fazer? Na primeira divisão dos vegetais, começando naquele trabalhinho que a gente viu lá, né? Eu fiz um cartaz aqui, mas não está dando para ver porcaria nenhuma. A gente começa com algas e vê aquele ciclo reprodutivo das algas. A gente começa, depois das algas, nós vamos ter as briófitas. Nós começamos com o ciclo reprodutivo das briófitas. O que eles tinham? Eles eram ligados à água, como o mundo inteiro começou na água, eles eram ligados à água, e os gametas nadavam, tá? Os gametas tinham que locomover. A gente sabe que para reproduzir, eu tenho que juntar gametas, né, o que a gente teoricamente viu em segundo ano, com 50% do material genético no espermatozoide e outro 50% de material genético para formar uma espécie, que é a reprodução, no óvulo. No caso das plantas, elas têm os seus, né, zoosporos, são os gametinhas que nadam, e a gente vai ver nos exercícios que eu vou passar isso. Eu vou passar uma série de exercícios, já passei, né? Até chegarmos nas plantas terrestres, nos vegetais superiores, chamados, que a gente chama aqui de fanerógamas. As fanerógamas, então, são as que produzem a gimnosperma, fruto seco, e angiosperma, fruto carnoso. Mas até chegar nessa evolução do fruto, foi milhares de anos de evolução para que ela se adaptasse ao ambiente terrestre. Aí o grande pólen, que é o gameta masculino, voa. Ele vai pelo ar, ele transporta, ele faz associações com um monte de animais. O pólen pode ser transmitido por morcego, por passarinho, pela mamangava, etc. Então aí vai pelas abelhas, né? Aí cada planta, dentro do seu habitat, ela desenvolve um perfil evolutivo, tá certo? E foi o segundo trabalho que eu pedi, exatamente as modificações. Ficaram muito bons. Tem gente que fez uns trabalhos maravilhosos, maravilhosos. Vocês estão prontinhos para ir para uma universidade. Muito chique o trabalho. Tiraram lá na internet, viu lá, adaptação de folha. Por exemplo, eu tenho folha que virou gavinhas, aquelas folhinhas que enrosca do maracujá. Eu tenho folha de plantas que vivem em ambiente que tem muito sol, que se transformaram em espinhos. Eu tenho caule que faz fotossíntese, tipos de caule. Então, eu pedi para pegar tipos de folhas, raiz, caule e folhas, adaptações. Por exemplo, o caule da bananeira é subterrâneo. O caule da grama são em estolões, etc. Cada planta, no seu perfil evolutivo, teve essa adaptação, tá certo? Então,
É, é isso que a gente está pedindo. E o próximo trabalho vai ser um apanhado de exercícios, que a gente vai fechar o segundo bimestre, com como foi no vestibular, uma série de exercícios sobre esses itens que a gente viu, mas eu gostaria de dar uma explicação. Tá legal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos usar o aplicativo aí, pode fazer. Um de cada vez, pessoal, senão não dá para dar. Por favor, tá que nem na classe. Na classe ainda tem o barulho de vocês aqui, tá muito quieto. Mas alguém quer fazer alguma interrupção? Bom, então vamos lá. No nosso livro, se vocês quiserem anotar aí, eu começo da divisão na página 93. Ô Lilian, vamos ver se você consegue botar aí a divisão dos vegetais, né? Aquele cladograma que tem lá, alga, pteridófita, briófita. Vamos ver se a gente consegue compartilhar com vocês. Vamos. Espera um pouquinho, um segundinho. Tá. Alguém quer chá? Olha, é isso aí mesmo. Esse é aquele cladograma que vocês têm no caderno, tá certo? Aí, escala evolutiva começando com as criptógalas, que não tem flores, tá? E são exclusivamente dependentes da água, até pteridófita, tá? E depois eu tenho as gimnospermas e angiospermas, tá? Cada um com a sua adaptação. E os alunos também têm no caderno aquele ciclo evolutivo. Começa o ciclo evolutivo, que tem alguns ciclos que tem uns macetinhos, é muito fácil aquele ciclo evolutivo. Tem uns macetinhos de nomes do português da biologia. Ciclo haplobionte, ciclo haplodiplobionte, tá? Que isso aí eu não peço nem para decorar, eu deixo consultar no caderno, porque os testes, tá? Você consegue deduzir com isso, que são as algas. Depois também as briófitas, a gente tem um ciclo reprodutivo também diferente, onde ela tem indivíduo N, que tem metade do número de cromossomos, e indivíduo 2N, fazendo a reprodução e alternância de gerações. A gente vai ter isso em algas, e nas briófitas também a gente tem. Lá em cima a gente tem as diferencinhas desse ponto, tá? Esses ciclos que a gente vai ver, eu vou pedir para a Lilian agora botar um ciclo agora dos musgos, o ciclo dos musgos. Depois disso que nós vimos, eu tenho certeza pelo... Hã? Marcão, eu vou sair um pouquinho da apresentação, tem gente querendo entrar. Tá. Só um segundinho. Tá. Como é que eu tiro isso aqui? Aperta. Aperta aqui de O novo. musgo você quer agora? É. Aqui. Que droga. Agora não posso dizer. Daí. Os musgos, então, foi uma evolução muito grande dos animais. Na escala filogenética, na evolução deles, eles demoraram muito tempo para sair da água. Então, eles não tiveram um desenvolvimento assim, tá? Eles não têm caule, eles são plantinhas de 2,5 centímetros. Eu ia fazer uma aula prática disso. Porque musgo dá muito em árvores, em pedra, na beira do rio, porque eles ainda necessitam da água ou desses lugares, eles precisam ficar perto da água para fazer, tá? Os seus gametófitos ou esporófitos andarem, tá? Ele vai ter um lugar que vai chamar, o que vai ter lá na pontinha dele, que a gente vai estar chamando, formando nesse pontinha dele a oosfera. E depois os anterozoides vão andar e vão fecundar essas plantinhas. É isso que a gente está vendo aqui. Os anterozoides, tá? Todinho passando por aqui.
Então, esse indivíduo aqui, que promove o arquegônio, tá? Depois a gente vai ver tudo isso. Eles vão fazer o ciclo reprodutivo, a reprodução dessa plantinha. Então, é a primeira adaptação que ela teve e resolveu um problema de perpetuação da espécie, é a reprodução. Por isso que eu pedi como atividade metabólica todos aqueles. Eu pedi respiração, ela vai fazer de um jeito. Ela não tem vasos condutores, por isso que ela é pequenininha. Ela consegue fazer transporte, tá? Por difusão entre as suas células. Então, ela transporte da água, ela pega num rizoide e leva até lá em cima, que é o esporófito, no caso da planta madura, né, que é a parte 2N. Então, esses macetinhos que tem aqui, só, a gente vai fazer em exercícios, tá? Porque não compensa decorar toda essa parte aí da botânica. Então, a gente vai ver os macetinhos em exercício. Mas ninguém tem dúvida que a fecundação é o primórdio para que as espécies se alastrem, comecem a povoar o nosso ecossistema, a grande biosfera, que é o maior ecossistema que nós temos dentro do nosso sistema, tá? Chamado Terra, é a biosfera, que é a esfera de vida, né? Então, esse ciclo está ligado diretamente. Isso aqui nós vimos aí já em sala de aula, tá? Ficou até bom, viu, Lília? O ciclozinho aqui. Ficou como... Ficou super legalzinho. Tá. Agora vamos falar já de uma planta que já teve independência. Ela não tem, então, por exemplo, vocês veem aqui, ó, onde minha setinha está aqui, isso aqui é uma cápsula de água. Ela está fora da água, ela é ambiente terrestre, mas ela é dependente da água para transportar os seus gametas, tá? Para esse gametinha, esses zoosporos, sair daqui e pegar a osfera, fecundar, ele ainda necessita da água. E essa água vem de onde? Ou da neblina, da umidade perto dos lagos, e eles dão muito embaixada em lugares que eles necessitam da umidade, até do orvalho. Esses musgos que ficam nas plantas, nas árvores, eles necessitam do orvalho para que transporte os seus gametas. Tá certo? Então, basicamente é isso. E o que nós vimos depois? Eu vi o ciclo reprodutivo da primeira planta chamada Pteridófita, que esses aqui são os musgos, tá? As pteridófitas, vamos para o ciclo das pteridófitas, Lília, tá? Isso você vai encontrar no seu livro do 2º ano da Sônia Lopes, que tem na escola. As pteridófitas estão na página 101 do nosso livro, tá? E aí teve uma grande adaptação. São as primeiras plantas que nós vamos ver aí, na hora que a Lilian colocar o ciclo, nós vamos ver para compartilhar. Nós vamos ver os ciclos dela, já não está mais dependente da água. Ela conseguiu ter um... Tá aparecendo, Marcão? Tá. Ela conseguiu ter essa partinha aqui, que tá aqui, ó. Isso aqui é o chique da evolução, tá? Essa parte aqui tem os dois produtores, tem o gametófito, tá? Que fica aqui embaixo, é N, e lá em cima ela tem os anterídeos, aqui em cima, que produzem os gametas, tá? Vai produzir os anterozoides, o masculino. Então ela tem uma parte da sua planta, olha como ela ficou. Foi a planta mais abundante no ecossistema chamado Terra. Era o que dava alimento para os dinossauros. Até naquela época, só tínhamos esse tipo de vegetais. Até numa época do ciclo evolutivo, né? Então as samambaias, as anvencas, né? Por isso que está proibido tirar a samambaia na floresta tropical, na Mata Atlântica, porque ela dá um rizoma muito grande, é o xaxim. As samambaias gigantes daquela época que não estão, só tem fóssil dela aqui, elas são gigantes, elas sustentavam todos aqueles animais enormes que eram os dinossauros. Então, como ela era produtora, ela é a base da cadeia alimentar, ela é o nível trófico número 1, que é os produtores, então elas eram muito abundantes naquela época, tá? E hoje estão presentes aí as avencas, as samambaias, com
a mesma perfil de antigamente, tá? Elas são chamadas pteridófitas porque pteros é pena, tá? Então ela é uma planta em forma de pena. Todas as samambaias têm aquela jeitão comum que vocês devem conhecer aí da mãe, da avó de vocês, que tem assim. Então ela teve uma grande evolução. Esse prótalo, esse pedacinho aqui que a gente vai ver com os dois gametas, masculino e feminino, lado masculino e lado feminino, onde ele vai fazer a fecundação. Então ele tem uma piscininha reservada para ele, a piscininha do amor, onde garantia para eles a fecundação. Lembram? Ser vivo tem que ter a mesma química, proteína, lipídios, carboidratos, tá certo? Os sais minerais, depois as água e o DNA, né? Então as proteínas entram nessa, são do DNA. Voltando então, a coisa importante, porque veja bem, nosso foco é evolução. A característica dos seres vivos, aquela filogenia, aquele taxonomia para dar nomes. Eu só tenho o terceiro A e o terceiro B, que estão fazendo uma parte com a professora Regina, tá? E ela está detalhando mais, porque ela vai tirar o doutorado. Então, esses alunos sabem que a Regina deu aula para mim. Então, foi um acordo que nós fizemos com a escola para que a gente pudesse dividir as aulas. Então, é isso aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, esses ciclos evolutivos para garantir a perpetuação da espécie, tá certo? Que toda planta precisava ter, tá? E agora nós chegamos a uma parte mais importante, que é a reprodução da primeira planta que se livrou do ambiente aquático, tá? Nós vamos passar para agora, depois das plantas em forma de pena, pteridófita, nós vamos passar para os pinheiros, que eles são conhecidos como os pinos, os gimnospermas, frutos nus. As gimnospermas no nosso livro começa lá na página 103 e o ciclo que vocês desenharam, eu já pedi, na página 104. Então aí apareceu, aqui a gente fala espermatófitas, né? Esperma é semente, apareceu a primeira grande sacada da evolução, que é isso aqui, ó. É esse estróbilo chamado pinha, e essa estrutura que eu ia dar uma aula prática muito legal, é uma coisa pequenininha. Eu passei um link para vocês, hoje todo mundo recebeu um link de uma aula prática na internet. Então ele vai demonstrar esse pinhão, aonde essa estrutura chamada semente, ela tem que carregar o material genético da planta. Essa semente aqui vai ter o material genético da planta já feita pela união do espermatozoide e a oosfera, o grão de pólen, desculpe, e a grão de pólen aqui, ó, nessa figurinha minúscula que vocês estão vendo aqui, ele tem sacos aéreos. Essa evolução deu, a planta começou a alastrar pelo planeta Terra por conta dessa estruturinha aqui. Eles são sacos aéreos. Então, por exemplo, eles andam milhares de quilômetros no ar voando, tá? O grão de pólen tem pessoas, inclusive, nesses lugares que tem muitas florestas de pinos na Europa, a polinização dele dá uma certa alergia no povo. Tanto pólen que tem voando para fazer a fecundação. Então, aqui tem uma planta, parte macho, um estróbilo macho, que vai produzir, tá, os espermatozoides, que são chamados grão de pólen, com saquinhos aéreos. Ele parece uma carinha do Mickey, tá certo? Eu ia mostrar isso também no microscópio para vocês. E vou mostrar ainda. Fazer uma aula prática disso é 1 minuto. Então, a gente vai ver isso aí. Então, vocês entenderam onde ela evoluiu? Ela está independente, ela já começou a lastrar, ela já começou a não precisar mais ser dependente da água. Então, com isso aqui, que a gente fala fruto seco, que produz a semente seca também, semente nua, né? Aquela partinha seca chamada pinhão, que é a semente. E aí já começou a interação ecológica. Por exemplo, eu tenho uma ave chamada gralha, araponga, tá? Ferreiro, que ela é exclusiva no sul do Brasil, transporta, como ela não dá conta, as pinhas dão todos um cacho só. Todo mundo já viu pinhão que vende na época agora de São João, que é a época do frio, elas são desses lugares.
Então aquele pinhão que a gente come na festa de São João é a semente. E o embrião que está dentro da semente, porque nós vamos ver o que é semente. A semente é o vetor que transporta o material genético. Tá certo? Transporta o material genético, essa gralha vai lá nas pinhas, chamado estróbilos, ela pega o material, tá certo? Come, mas não vai comer tudo de uma vez, ela enterra algum material, porque ela é uma árvore de copa larga, de aba larga. Tá? A adaptação das folhas dela são diferentes, elas são em formas de grimpa. As folhas dela são em forma de espinhos. Então essas grimpas dão uma proteção para a planta, mas ela provoca sombra onde ela está. Onde a semente cairia no próprio pé, ela ia ter uma competição intraespecífica da mesma espécie, porque aquele pinheiro que está grande, mais velho, vai fazer sombra para a mais nova. Então ela precisa de um dispersor dessa semente, que são alguns roedores, são as aves, principalmente essa ave que se adaptou a levar essa estruturinha aqui, que vai chamar semente, que deu a característica dela, né, de criptógamas, de fanerógamas, espermatófitas, tá certo? Então, o mais importante está aí a gente entender. É muito fácil de ver essa estrutura. Aqui, ali no campo, em volta do campo, tem umas árvores importadas, não é do nosso ecossistema daqui. Aquele pinheiros ali no campo da MS, aqui no Rosolém, tem muitas pinhas. E essa estrutura chamada estróbilo, que é o feminino, o pessoal cata muito para fazer enfeite de mesa de Natal. Tá certo? Então a gente vai ver todo esse material e a importância como ele é pedido em vestibular. E agora o top de linha das plantas. Chegamos no top da evolução, que seria mais ou menos como se fosse uma espécie humana, tá? Que são as angiospermas. O nome já diz. São frutos carnosos. E aí você tem que sacar um monte de coisa que vem no Enem sobre isso. Por que essa planta se dispersou mais que a outra? Primeira coisa, ela criou uma estruturinha chamada flor. Isso foi o top da evolução. O flor é um receptáculo de pólen, de estruturas. E deu a dupla fecundação que eu vou falar já. Ali, deu uma estrutura do fruto. Então, essa plantinha, chamada angiospermas, naquela escala evolutiva que a gente viu, ela foi o top de linha. Tudo que você tem que não é pinheiro, tá? Todas as outras plantas, tirando as árvores, são os pinheiros, os pinos SP, as araucárias, representantes da nossa espécie, no Brasil, nós temos, tudo é angiosperma, tá? Tudo é angiosperma, uma estrutura muito delicada, uma estrutura que passou até a flor, passou até especializações no grão de pólen. Se a gente vê um grão de pólen de uma angiosperma, de qualquer que seja, do hibisco, que é mais forte, aquela partinha amarelinha que tem androceu e gineceu, né? A gente vai ver essa divisão. Lá, se a gente vê um grão de pólen, você vai entender. Ele é igualzinho um carrapicho. Ele é cheio de perninhas, é um gameta que está levando a metade do material genético, é cheio de perninha para grudar em bico de animal, em costa de inseto, para voar e parar nas plantas. E a estrutura chamada flor, ela se adaptou para receber 2 gametas de uma vez só, ou seja, 3 gametas de uma vez só. Vai ser usado para dupla fecundação, para fazer um endosperma. E o que é isso? Isso é o fruto. Isso é o fruto. Então, o pinhão tem semente, mas não tem fruto, é fruto seco. As angiospermas, tá? Já tem frutos carnosos e são doces. Ó, isso aqui é o esquema da dupla fecundação. Pode passar, Lilian, dupla fecundação. Isso, ó. Aqui, ó, vem uma partinha de um grão de pólen, vai entrar aqui, ó, vai sair daqui do gameta feminino. Isso aqui é o ovário, tá? E o desenvolvimento do ovário com tecido chamado endosperma 3N é o único indivíduo que esse tecido é um pouco mais, é para nutrir. Então ela vai fazer, segurar aqui, proteger a semente. E quem que protege a semente? O fruto.
no fruto, tá? E é a parte que nós vamos chegar final, é a parte que nós estamos agora para fazer o trabalho. Então, a gente vai ter a flor, que vai ter a antera, vai ter o filete para transportar, madurar. Essa parte chama estame. Depois nós temos o estigma, que é isso aqui, o estigma, que vai receber o gameta masculino. Então, por isso que as plantas podem fazer a polinização. Ela tem uma proteção, ela prefere que essas plantas receber de outra, o grão de pólen de outra planta, para ver a variabilidade genética, né? Mas ela consegue fazer, a planta mesmo consegue fazer uma recipitação do seu grão de pólen. Então isso aqui é uma estruturinha que vale a pena a gente ver porque cai de monte. Então eu tenho aqui a parte do estigma, eu tenho estilete que desce, que vai formar um tubo polínico por aqui, e aqui o ovário. O ovário aonde vai ser guardado e vai ser protegido. E o endosperma, a parte que está por fora, que é chamado fruto, é o endosperma. Né? Nós vamos ver, eu faço uma aula prática também, o fruto mais perfeito, que tem a semente mais perfeita, é chamado coco, né? Coqueiro. E é esse que vai focar o nosso trabalho. Isso aqui nós não vimos ainda, tá certo? Isso aqui nós não vimos, nem a parte da flor, nem essa parte de dupla fecundação. Mas a gente vai ver. E aí eu vou ter uma série de divisões. Eles vão ter sementes de tipos diferentes, que é o que pediram no meu trabalho. É onde você vai ver lá no livro nosso, tá? As adaptações de fruto. Começa lá na página 134, já 133, frutos e semente. Começa na página 133, que fruto é um prato cheio para Enem. Por quê? Porque nem tudo que a gente imagina na nossa mente é fruto. Por exemplo, cai muito que tomate, tá? E ninguém vai lembrar de tomate como fruto, tá? Ninguém vai lembrar de tomate como fruto. Então, vai cair muito batata. Quem não fez adaptação, a batata inglesa. A batata inglesa, todo mundo vai falar que é raiz. Não é raiz, tá? A batata inglesa não é raiz. A batata inglesa é um tipo de caule, tá? E daí nós vamos ter as dicotiledôneas. Então, o que a planta tem que ter? Já que ela é o que a semente tem que ter? Já que ela é o vetor que leva a gente plantar a sementinha e nascer uma nova planta, certo? Já que ela tem um material genético do pai e da mãe, a semente então ela tem que ter grandes proteções. Ela tem que ter uma casca mais ou menos viril para aguentar ataque de alguns animais. Ela tem que ter uma proteção para até ela ter a primeira folha, tá certo? Quando ela começa a fazer a fotossíntese e a raiz começa a levar a aguinha para ela transformar lá na fotossíntese em seiva elaborada, que é a glicose das plantas, o alimento. Então até que ela cria a primeira folha, desculpa, é a experiência mais louca que a gente faz. Eu faço no terceiro colegial ainda, em evolução, e vocês vão ver. Aquela sementinha que a gente plantou no primeiro ano, quem plantou a semente de feijão, vai beber bem isso. A semente de feijão tem uma parte chamada hilo, que vai sair, vai grudar na terra e vai formar a raiz. A outra tem a parte que vai formar o caule, um pendão. E da onde forma aquilo? Como é que forma aquilo? Da reserva que tem na semente, tá certo? Da reserva que tem na semente. Então, dessa reserva, a gente vai produzir as novas plantas, daí vai sair a nova planta, tá? Aí, na disposição dos tecidos, nós vamos pular lá para o livro, lá para a página 133, 134. Aí, o trabalho que vocês vão fazer agora no segundo bimestre, tá? É exatamente isso. O primeiro trabalho foi fazer aquela classificação das modificações morfológicas de caule, folha e raiz, porque ó, a raiz é a sustentação da planta, mas a raiz que uma planta precisa ter no deserto não é a mesma raiz que a planta precisa no mangue, que é barro, lodo, é um parte água, um parte terra, tá certo? Olha, essas são as adaptações de raiz que a gente vai ver
Eu vou voltar isso aqui tudo que vocês, o trabalho que vocês fizeram. Nós vamos ver cada ambiente necessita de um tipo de raiz, tá certo? Então, os vegetais é mais fácil porque os animais a gente vai ter que ver muita coisa. Eu vou falar de evolução dos animais. Eu vou falar que quem veio primeiro com certeza foi o ovo. Quem que botou o ovo? Um réptil, tá? Na mutação do réptil que deu o Archaeopteryx, que é o primeiro lagarto que voa, a gente vai ver toda essa história de novo. E o que tem de pega? Vamos lá para os frutos agora, que é o trabalho que vocês vão fazer para a próxima aula, né? Para entregar agora para o segundo bimestre. O fruto, eu começo com a classificação dos frutos. É aquela última folha, isso aí. Aí, classificação dos frutos. Aí, pessoal, aí já começa como a evolução passou a ser mais evidente. As plantas já tiveram um material genético definido. A planta tivemos adaptações definidas. Nós vamos ter frutos, para começar, frutos secos. Alguém já deve ter visto uma uvinha japonesa, um fruto seco. A gente vai ter frutos carnosos, tá? E aí, os detalhes, olha, o que você vai vendo. É isso que você tem que fazer no seu trabalho, entendeu? Frutos carnosos. Aí eu vou ter de dois tipos, tem a baga e a dupla. Tem frutos que tem uma semente só, que nem você já viu o pêssego, o abacate, e tem frutos que tem a semente que nem da goiaba. Gente, se você ver a flor, cada sementinha dessa da goiaba, tá? Foi oriundo de um tubo polínico, de uma florzinha muito pequenininha da goiaba, mas que tem um monte, tá, de estigma, tá, para entrar o grão de pólen. E o milho também, que é uma dicotiledônia, depois nós vamos ver as diferenças entre as sementes. O milho também, cada grãozinho de milho que tem no sabugo é um pelinho, é um cabelo. Aquele cabelo é o tubo polínico do milho, que formou uma semente. Está sendo protegida e é o truque das angiospermas. O que a semente é? O que o fruto é? Cheiroso, gostoso. Você olhou para ele, o que dá vontade? Dá vontade de comer. Tá certo o fruto? E você vai comer ali perto dos outros? Não, o cara vai pegar um pedacinho da tua goiaba, vai pegar... O macaco também faz isso, ele vai comer ali perto? Não, ele vai comer longe. É a disseminação da semente. Esse que é o grande truque da evolução que nós vamos ver, encaixando com os ecossistemas. Então, a grande lance dessas de ter uma adaptação perfeita, tá? É frutos que dispersam a semente em vários tipos, tá? E essas sementes, por suas vezes, dos seus frutos, elas desenvolveram técnicas extremamente ligada na vida deles. Tem semente que anda, tem semente que voa, sai dos frutos, que fruto que não é cheiroso, não dá de comer, elas andam ou voam. Isso aqui é o exemplo da lixinha da grama, vocês vão ver. Não tem, quando a gente está com tênis, principalmente um tênis novo, você vai andar numa grama, desgraça tudo tênis novo com essas lixinhas aqui da grama. Tem aquelas sementes daquela árvore ali que voa, tá? Você já viu o dente de leão? Que é uma sementinha que voa absurdamente longe, tá certo? Então a gente vai ver tudo isso. E o grande pega dos frutos, tá certo? O grande pega dos frutos. Abobrinha, tomate, feijão é uma base. É o fruto em base, a gente vai ver os frutos indeiscentes e os deiscentes, a gente vai ver, tá? O que é o fruto do feijão? É a base, você vai comer a semente e o fruto vai secar e você vai jogar fora, tá certo? Então, tem esses peguinha. Vamos falar nos frutos compostos. É o último slide, Lilian. Frutos compostos. Que é, eu nunca me esqueço que o morango caiu e a pessoa errou a pergunta de 1 milhão de reais, porque morango não é fruto, tá? Ele é um fruto composto. O frutinho é uma partinha que tem aqui no meio dele, uma polpa. O abacaxi, cada parte desse aqui é um frutinho, tá? E o grande pega disso aí tudo são os falsos frutos. Eles são frutos compostos, tem um monte de frutinho aqui. Inclusive a semente do morango é para fora,
tá? E aqui, nesse pontinho da inserção aqui, de uma folha chamada bráctea, tem a sementinha do abacaxi. Então, a gente vai ver esses fatos. E o que pega mais é o que está aqui embaixo desse slide, que são os frutos, os pseudofrutos, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Fruto é aquilo que protege a semente. Isso aqui tudo é para nutrir a semente, tá? É um ovário, esse aqui, ó, é o exemplo de um ovário desenvolvido, tá? O pedúnculo floral desenvolveu. E a semente é a castanha do caju e o fruto é a casquinha que está protegendo a semente. A maçã, o que é o fruto? É essa partezinha assim, ó, tá? Que depois eu faço uma comparação para vocês nunca mais vão esquecer. Essa partezinha aqui que é o fruto. A gente na maçã, a gente come aqui, tá? Esse aqui que é o receptáculo, a gente come o mesocarpo que está aqui dentro e ó, o fruto mesmo é aquele pedacinho que tem uma partinha aqui, sai daqui, vai do lado, a outro que a gente joga fora. Então, esses são pseudo é falso. Inclusive eu pus explicando lá no programa semanal, eu usei o termo falso fruto, não pseudo. Pseudo é pseudônimo, vem de pseudônimo, vem de falso. Bom, era mais ou menos isso, moçada. Uma aula que passa de 37 minutos a gente falando, fica cansativa. Então, qualquer dúvida, eu estou abrindo agora para todo mundo perguntar, para a gente fechar essas dúvidas. Eu também como vocês, eu tenho que me reinventar. E eu com 60 anos, eu não tinha nem televisão, pessoal. Agora que eu tenho televisão. Então, para eu aprender tudo isso, eu estou dando um maior trabalho para minha coordenadora. A Lilian tem tido uma paciência de João comigo. Tá? Até a diretora tem paciência comigo. Porque eu também estou aprendendo. Eu vou ficar craque no Classroom. Já montei meu canal do YouTube. Vou passar quando tiver bastante coisa no meu canal do YouTube. Tá? Chama Bio na Veia, o canal do YouTube. E eu vou tentar estreitar essa nossa ligação e não deixar só para isso. E eu gostaria, pelo amor de Deus, eu já estou sozinho aqui. Gostaria que vocês falassem alguma coisa. Pode falar. Lilian, quer fazer alguma observação? Para quem não sabe, a minha coordenadora é uma... Que a aula era de matemática, mas aí o Samuel ele teve um imprevisto. Eu sei, hoje é aniversário do Samuel. No lugar dele, É. tá bom? Uhum. Vai ter aula do Álvaro depois dessa, tá bom? Ah, vai ter maior. 8h30. Tá bom. Você acha que... Eu queria aqui um feedback dos alunos, fazer alguma pergunta. Isso... essa menina me persegue desde o primeiro ano, com a família dela. Agora fala mais que o homem da cobra. E hoje ela não falou nada. Mas às 7h30 vai entrar o outro professor? Não, 8 horas. É uma hora e meia de aula. Eu queria agora abrir um debate para pergunta. Fala, Keren. Você conversa na aula o tempo todo, Keren. Fala alguma coisa, quero escutar a tua voz. Eu vi você passando aí, esse cabelinho enroladinho. Marcão, posso falar mais uma coisa? Pode. Tem ali no chat, gente, eu coloquei a lista de chamada, tá bom? Então marca a presença de vocês lá, por favor. Ah, isso é importante, né? Para quem não sabe, a Lilian, nossa coordenadora, ela é bióloga. Ela fez biologia. E aí tem que falar as coisas com mais propriedade, para falar assim, né? Não é não, Lilian? Vamos Mas de novo aí. essa aula, né? O resumão do que é mais importante para o vestibular, para o Enem, não vamos desistir do Enem, viu, pessoal? Vai ser uma grande sacada fazer o Enem esse ano. Além da concorrência ser tá mais nivelada, porque a mesma maneira que os outros grupos, né, os particulares estão tendo aula, é como vocês. O que eu sempre falo, eu procuro dar todo o conteúdo igualzinho ao do ano particular. O que é diferente é o número de aulas. Lá no particular tem 2 aulas de biologia, de zoologia, 2 de botânia, 2 de genética e 2 de citologia, para falar só de mitose e meiose. Então, aumenta bem o cabedar. Tá certo? Alguém quer falar mais alguma coisa? Fala aí, Guilherme. Não, tá suave.
O Felipe já foi embora também, o Felipe já dormiu. Eu tenho certeza que o Felipe tá dormindo. Marcão, posso falar de novo? Pode, vamos falar. O pessoal tá perguntando cadê a lista. Eu acabei de enviar um link. Você clica o link e marca a sua presença, tá bom? O link eles recebem. Não, é outro link, é o link da presença, tá lá no chat. Tá lá no chat, tá. Gostaria de alguma pergunta? O que nós vamos ver do futuro agora? Final do terceiro mês eu vou usar. A gente vai usar a evolução de uns animais, mas alguns só, porque não